entrada? Não, faz aí, Bistec, sério mesmo. Faz Bom aí, dia, sério mesmo. galerinha! Bom dia, galerinha! Sejam bem-vindos ao canal. Se A inscrevam, mais uma compartilhem. aula do segundo ano. Isso, mais uma aula toda especial com o segundo ano. Segundo ano preferido do Veste. Só tem a gente, né? Oxe, quieta aí, cara. Ninguém aí, ó. Só você se incomodou com isso. Meus amores, seguinte, vamos lá então. Ó, hoje é matemática 2. Ontem a gente fez exercício, né? Então hoje é dia 4/6. Matemática 2. Aí agora a gente vai começar o capítulo 9. E no capítulo 9 nós vamos ver tronco de pirâmide. Por que esse negócio não sobe? Sobe, filho. Sobe. Isso. Muito obrigado. 10 também foi bom. Também venceu. Ajudou. E na aula de hoje nós vamos ver tronco de pirâmide. Já comentei algo com vocês na aula de ontem, e aí eu vou formalizar isso, deixar tudo bonitinho, os tópicos aqui. Então, na aula de hoje nós vamos ver tronco de pirâmide. E antes de entender lá o que é o tronco e tudo mais, antes de falar propriamente do tronco, a gente vai ver aquelas propriedades, como eu estava conversando com vocês na aula passada, sobre pegar uma pirâmide e a gente dividir ela, né? Quando a gente passa um plano através dela e cortar ela em duas figuras, em dois sólidos. Aí a gente vai ter lá o tronco de pirâmide e uma pirâmide menor, e essa pirâmide menor ela é semelhante à maior. Então eu tenho aqui uma pirâmide de base quadrada, certo? Eu vou usar ela para explicar para vocês. Mas o que eu vou falar para ela vale para qualquer uma das pirâmides. Então, eu vou ter o seguinte, galera. A qualquer altura aqui, não precisa ser necessariamente no meio. Esquece esse esquema de ser sempre no meio, tá bom? Aqui eu vou passar um plano que é paralelo à base. Então, vou pegar um plano qualquer aqui, paralelo à base, e aí eu vou determinar esse plano uma secção na nossa pirâmide, certo? Seria essa região aqui que eu estou desenhando para vocês em amarelo, em douradinho, tá bom? Então, essa região aqui é o que a gente já aprendeu lá em Prisma, é chamado de secção, tá certo? E aí, quando eu passo a esse plano paralelo, ó, eu estou passando ali pela pirâmide um plano paralelo à base. Quando eu passo esse plano que é paralelo à base, o que eu tenho? Aqui em cima, essa pontinha, eu vou ter uma nova pirâmide, uma pirâmide menor, e a parte de baixo é o que eu chamo de tronco de pirâmide, certo? Veio de novo na minha cabeça cone, por isso que deu uma travada, minha mente travou. Então, aqui em cima, na pontinha, nós vamos ter a pirâmide menor e aqui embaixo nós temos o tronco de cone. O que vocês precisam saber? E essa pirâmide menor, ela é semelhante à pirâmide original. Seria a pirâmide maior. E aí, a gente conversou isso ontem. O que significa ser semelhante? Significa que os elementos da pirâmide menor são proporcionais aos elementos da pirâmide maior, da pirâmide original. Sendo assim, galera, guarda bem isso que a gente usa bastante. Ó. Se aqui eu tenho a altura Hzinho, que é a altura da pirâmide menor, e aqui eu tenho a altura Hzão,
seria a altura da maior, o Hzinho e o Hzão são proporcionais. São proporcionais a quem, Bisté? Por exemplo, eu pegar aqui ó, a linha, que seria a aresta da base, certo? Da pirâmide menor, com um A, que seria a aresta da base da maior. Ou também, se eu pego aqui, ó, esse segmento, que é o segmento L', que seria a aresta lateral da pequenininha, com o L', com L, né? Que seria a aresta lateral da pirâmide maior. Sendo proporcionais, o que acontece, galera? Grava isso, ó. Se eu pego o Hzinho, por exemplo, e divido por Hzão, isso vai dar a mesma coisa, que a aresta da base pequenininha dividido pela aresta da grandona. Isso também vai ser igual à aresta lateral da pequenininha dividido pela aresta lateral da grandona. E isso vai dar uma razão aqui que a gente chama de razão K. Essa razão K é a razão de semelhança, certo? Então, guarda isso. Ó. Vamos guardar essa informação. Como é que a gente calcula o K? Como é que é calculado o valor do K? Fazendo Hzinho dividido por Hzão, ou aresta da base dividido por aresta da base, ou aresta lateral dividido por aresta lateral. Tudo bem? E isso a gente pode expandir tanto para a área quanto para o volume, certo? Então, o que eu estava explicando para vocês na aula passada? Se eu pego essa área aqui, que seria, vou chamar de ABzinho, que é a área da base menor, e pego essa região aqui embaixo, que seria ABzão, seria a área da base maior, a razão entre o ABzinho e o ABzão também vai dar K, só que elevado ao quadrado. Então, ABzinho dividido por ABzão vai dar K elevado ao quadrado. Assim também, se eu pego, por exemplo, o volume, certo? Vou chamar de V' o volume da pirâmide menor e vou chamar de V o volume da pirâmide maior. Belezinha? Então, o V' dividido pelo V é igual a K elevado ao cubo. O que eu preciso guardar, Bisteca? E quando eu divido os elementos de comprimento, altura, aresta, eu vou ter o K. Quando eu divido os elementos de área da base por área da base, eu vou ter K ao quadrado. E quando eu divido o volume, eu vou ter K elevado ao cubo. Então, você precisa guardar isso. E sempre, ó, vocês perceberam que eu mantive um padrão. Eu sempre fiz a menor dividido para maior. Você pode fazer o inverso também, tá? Vai dar na mesma. Mas você tem que manter esse padrão. Para calcular o K, por exemplo, se eu usei a menor para maior, para calcular a área da base também. Tá certo? Alguma dúvida nisso? Galera? Não. Tudo bem? Não. Que aí eu vou mostrar para vocês um exemplo Tranquilo. de como que a gente vai usar isso. Então, guardar essas três informações. Razão entre os segmentos da K, razão entre as áreas, K ao quadrado, e razão entre os volumes vai ser K elevado ao cubo. Beleza? E aí eu quero mostrar um exemplo para vocês. Tranquilo? De como que a gente vai usar isso. Então, vamos lá.
Deixei tudo aqui, se vocês quiserem eu volto, tá? É só falar comigo aí. Então, um exemplo. Eu vou pegar aqui uma imagem de uma pirâmide hexagonal regular, que é essa daqui que a gente tem, tá certo? Então, vamos brincar aqui com ela. Então, vamos imaginar o seguinte, o enunciado fala para a gente que a aresta da base é 6 centímetros, sendo que essa daqui é uma pirâmide hexagonal regular. Belezinha? Ela é uma pirâmide hexagonal regular. E aí ele diz que foi passado aqui, ó, um plano paralelo a ela. Eu cortei ela aqui por um plano paralelo a ela, certo? Ele fala que a altura da pirâmide, vamos imaginar que seja igual a 10 centímetros, e que esse plano ele foi cortado paralelo à base a uma distância de 7 centímetros. E aí ele quer calcular, ele quer que você diga qual é o volume da pirâmide menor. Então ele pede para você calcular o volume da pirâmide menor que formou ali, ó, da pirâmide menor que a gente formou na parte de cima. Certo? Tudo bem? Até aqui? Tudo. Então, tá. O que você vai lembrar, ó? O que eu quero que vocês leiam? Pô, o Bisteca estava dando aula, ele me ensinou que quando passa esse plano aqui, que é paralelo à base, ele divide a pirâmide na pirâmide menor, que ele quer saber o volume, e nessa parte que é o tronco. E o Bisteca me diz que o volume da menor dividido pelo volume da maior vai ser igual a K ao cubo. Não foi isso que a gente aprendeu? Se pegar o volume da menor e dividir pelo volume da maior, vai ser K ao cubo. Então, para calcular o volume da menor, a gente precisa, primeiro, descobrir qual é o volume da maior da pirâmide original, e depois que calcular o volume da pirâmide original, a gente precisa descobrir o K. É isso que eu quero que vocês pensem nesse tipo de exercício. Primeiro, a gente precisa determinar qual é o volume da maior, certo? E depois que a gente calcular o volume da pirâmide original, a gente tem que descobrir o valor do K. Aí a gente joga aqui e consegue resolver o nosso problema. Fala para mim, como é que a gente calcula o volume da pirâmide grandona? Dá para calcular o volume da grandona? Vocês lembram qual que é a forma? Uhum. É a área da base. 1/3 da área vezes a altura. Isso, é 1/3 da área da base vezes a altura. Ou é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, ó, eu vou deixar aqui, aí eu vou pegar só uma outra folha para não ficar fazendo aquela bagunça aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é o V. O que é o V? O V é o volume da pirâmide original. E aí a gente sabe que para calcular o V, a gente vai usar 1/3 da área da base vezes a altura. Então, se a gente voltar aqui, a base da nossa pirâmide original é um hexágono e o lado é igual a 6. Então, a gente tem na base da pirâmide original um hexágono regular que o lado é igual a 6. E aí, galera, eu sei que vocês já estão cansados de ver isso. Como é que a gente vai calcular, então, essa área, a área da base? Como é um hexágono, o hexágono ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Não pode esquecer isso, ó. A gente usa bastante esse cara. Então, a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é a área de 1, e aí eu multiplico pelo 6. Então, a área da base vai ser 6 vezes. Vou pegar o 6, que é o lado, elevar ao quadrado,
vezes a raiz de 3 sobre 4. Então, olha o que eu vou ter. Me ajuda aqui. 6 ao quadrado vai dar 36. Vai dar 36 raiz de 3 sobre 4. E isso vezes 6. Isso vai dar 6 vezes 36 dividido por 4 vai dar 9 raiz de 3. Então, a área da base vai ser... Quanto que dá 6 vezes 9? 36. Não, Não. 54. Isso, 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a gente descobriu a área da base, ó, vou voltar aqui no desenho, dessa área grandona, da área da base grandona. Agora, a gente já sabe a área da base dela. Sabendo a área da base dela, a gente vai calcular o volume. Então, o que vai ser o volume dela? Vai ser 1/3 desse valor, que é 54 raiz de 3, vezes a altura da grandona. Qual é a altura da grandona? 10. 10. Então, vou substituir aqui por 10. Então, o Ô, volume ele professor, vai ser. Pois não. se você quisesse fazer da pequena, não teria como, mas a altura dela seria 7 ou seria 3? A gente já vai ver. A altura dela vai ser 3. Porque 7, pelo enunciado que eu falei para vocês, eu não escrevi, 7 é a distância de uma base até a outra. Então, a altura da pequenininha vai ser 3, porque a soma dos dois tem que dar 10. Beleza? Enzo? Beleza, professor, beleza. Assim. Então, aqui vai dar, ó, 54 raiz de 3 vezes 10, vai dar 540 raiz de 3, dividido por 3, então o volume vai ser 540 dividido por 3, isso vai dar 180 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, galera, ó, esse daqui não é a nossa resposta. Esse volume é o volume da pirâmide original, da pirâmide maior. Tá ok? Se ele é o volume da pirâmide original, então vamos voltar lá. A gente já descobriu esse V aqui de baixo. Ó. O que está faltando para a gente matar o exercício e achar o volume da pequenininha? Para calcular o Vzinho aqui. Está faltando quem para a gente? O K. E aí é por isso que eu estou fazendo esse exercício. Como que a gente descobre o valor do K? A gente aprendeu que para calcular o valor do K, eu pego a altura da pirâmide pequenininha, que aí o Enzo nos ajudou, que é 3, e divido, por exemplo, pela altura da grandona, que é 10. Então, se eu pego 3 e divido por 10, seria a altura da pequenininha, né? Dividido pela altura da grandona. Então, a gente vai descobrir que o K vai ser 3 décimos. E aí, agora, a gente vai usar essas informações para poder calcular o volume da pequenininha. E aí, a gente joga na fórmula. Ó. O volume da pequenininha dividido pelo volume da original. Qual é o volume da original que a gente achou? 180 raiz de 3. Eu vou colocar aqui, ó, 180 raiz de 3. Isso vai ser igual ao K, que é 3 décimos, elevado ao cubo. Certo? E aí, então, a gente vai ter que o volume da pequenininha, ele vai ser 180 raiz de 3, ela 180 dividido 180 vezes raiz de 3, né, dividido, e aqui, ó, 3 elevado a 3, vai dar 27, e 10 elevado ao cubo vai dar 1000. Aí agora é só dividir, né? Primeiro a gente vai multiplicar cruzado, depois vai passar um 1000 dividido. Belezinha? Então a gente vai ter isso. Eu só vou selecionar essa parte aqui e vou trazer mais para a esquerda. Ficou muito aqui. Então, a gente vai ter 1000
vezes o volume da pequenininha igual a 27 vezes 180. E aí o bisteca também, nem para facilitar a vida dele, né? 4,86 raiz de Você já fez a 3. conta, né? 27 Uhum. vezes 180 vai dar isso, 4.860. 4.860, raiz de 3. E aí, como vai passar dividindo por 1.000, vai dar o que você falou, que é 4,860, né? Raiz de 3 centímetros cúbicos. Acabou. É nesse tipo de exercício que a gente vai usar. Belezinha? Ok, Tranquilo? tranquilo. Aí, agora que a gente já sabe essa propriedade entre a relação, né, de semelhança entre a pirâmide menor e a pirâmide maior, agora a gente vai focar só na figura de baixo, que seria o tronco de pirâmide. Vou esperar aí, vocês estão copiando. Aqui a gente fez o volume da original, aqui a gente calculou o volume da pequenininha que a gente queria, né? Vou pegar mais uns 10 minutos. Galera, vocês já copiaram aí? Deixa eu voltar lá para outra. Eu já copiei já. Então, beleza. Meu microfone estava ligado. Seu? Aham, meu microfone estava ligado. Nem tinha percebido. Desenhar aqui. Só você desenhar assim. Eu só dou uma ajeitadinha aqui.
Ai, ai, fala alguma coisa, galera. Tô muito quieto aqui. Oba. Então, ó, agora aqui a gente tem só o tronco, beleza? Eu quero focar só nele. Vamos lá, vamos ver quais são os elementos do nosso tronco. Ele tem aqui, ó, uma base em cima, que seria a base menor, certo? Aí eu escrevi aqui a área da base menor. Ele tem aqui na parte de baixo a base maior. Aí ele tem as arestas da menor e da maior, que a gente já viu que elas são proporcionais, belezinha. E ele tem essas arestas laterais aqui, que são esses segmentos que unem uma base até a outra, certo? Quando você calcula a distância de uma base até a outra, essa distância, eu vou chamar de H', ela seria a altura do tronco, certinho? Então, ela é a altura do tronco, beleza? E aqui, pessoal, é muito legal a gente falar, como estamos falando de pirâmide reta, a gente não vai falar de pirâmide oblíqua, a gente está falando só de tronco de pirâmide reta. Na pirâmide reta, você vai ter essa superfície aqui, ó, que é a superfície lateral, e essa superfície lateral, ela seria que figura, que quadrilátero que ela seria? Essa superfície aqui é a superfície lateral. Que quadrilátero que seria esse daqui? Seria a face lateral dela, aqui em verde. O que ela seria? Trapézio. Isso, ó. A face lateral, sempre falando sobre pirâmide, tronco de pirâmide reta, a face lateral sempre vai ser um trapézio isósceles. Certo? Sempre ela vai ser um trapézio isósceles. Sendo assim, o que a gente precisa saber calcular, por exemplo, do tronco? A gente precisa calcular as suas áreas, e aí a gente vai ter o quê? Vai ter a área das duas bases. Vai ter a área da base, que é a maior, e vai ter a área da base, que é a menor. E aí presta atenção aqui em mim. Como é que a gente faz para calcular a área lateral? Como é que a gente vai fazer aqui para calcular a área lateral? No caso, galera, a gente vai somar as faces laterais. A gente vai somar a área de cada um dos trapézios na lateral. Então, a gente pode dizer que a área lateral ela vai ser a soma de cada trapézio lateral, de cada face lateral. Tudo bem? Então, para calcular a área lateral, a gente vai pegar e vai somar esse símbolo aqui, é o símbolo do somatório, tá bom? A gente vai somar cada face lateral. E aí não esqueça que a face lateral do tronco de pirâmide reta, ele é um trapézio isósceles. E além disso, a gente pode calcular também a área total, certo? Que seria a área de todas as faces do nosso tronco de pirâmide. E aí, aqui a gente pode escrever uma expressão, que a área total, ela seria igual à área da base maior mais a área da base menor mais a área lateral. Certinho, galera? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida no que eu falei? Tudo certo. Então, beleza, ó. Pra gente, então, a gente tem o seguinte. A área da base maior, a área da base menor. Vai depender de qual polígono que está na base. A área lateral, a gente vai somar as faces laterais. E para calcular a área total, a gente vai usar essa expressão. Soma a área das duas bases mais a área lateral.
E tem uma formulazinha para o volume, tem uma expressão para o volume. Vocês concordam comigo que dá para calcular o volume dela sem fórmula? O que a gente pode fazer, por exemplo, para calcular o volume do tronco? Vocês concordam que a gente poderia fazer o volume da pirâmide original menos o volume da menorzinha? Seria uma maneira de calcular o volume, certo? Para calcular o volume do tronco, então uma maneira de calcular esse volume seria o do tronco, seria pegar o volume da pirâmide original e subtrair o volume da pirâmide menor, certo? Ou, para calcular o volume do tronco, a gente tem, galera, essa expressão, que é o seguinte. Você vai pegar a altura do tronco e vai dividir por 3. Eu não vou demonstrar ela para vocês, certo? E vai multiplicar pela área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada do produto da área da base maior pela menor. Tudo bem? É uma fórmula que você usa para calcular o volume do tronco. Certinho? Vocês vão ver comigo mais para frente o tronco de cone. E aí vocês vão ver que essa fórmula é a mesma. Fala. Eu não entendi muito bem essa parte do volume, não, do tronco. Então, é uma expressão para calcular o volume do tronco. É que para demonstrar para vocês vai ficar complicado, para demonstrar o volume dele. Certo? Deixa eu pensar aqui. Aí, Enzo, antes da gente tentar